Boa tarde a todos e a todas. Nesse momento, iniciaremos o último dia de atividade do Simpósio do Ministério Público sobre Direito das Vítimas Criminais, uma realização da Procuradoria-Geral de Justiça, da Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco e do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais, o CAOP Criminal. Este evento conta com o apoio da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, da Associação do Ministério Público de Pernambuco e do Fórum Nacional dos Juízes Criminais, FONAJUC. Aproveitamos a oportunidade para informar que hoje, ao fim do simpósio, teremos uma carta de Recife, que será apresentada no 2º Congresso Nacional da CONAMP em 2021. Para isso, foram reunidas opiniões, ideias e sugestões a respeito da criação do Estatuto dos Direitos das Vítimas Criminais. Para a primeira palestra de hoje, que tem como tema o direito das mulheres vítimas de violência doméstica, convidamos para mediar esta mesa a promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco, doutora Andréia Gris de Araújo Cavalcante. E também convidamos a expositora do tema, a advogada doutora Alice Bianchini. Sejam bem-vindas, tenham uma boa palestra. Doutora Andréia, a senhora está com a palavra. Obrigada, Seabra. Boa tarde a todos, a todas. Primeiramente, enalteço a realização desse importante e simbólico primeiro simpósio do Ministério Público de Pernambuco sobre o direito das vítimas criminais, saudando a pessoa do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Francisco Disseu Barros, que vem fazendo uma gestão inovadora, com visão sempre futurista, trazendo um reconhecimento nacional ao nosso querido Ministério Público de Pernambuco. A coordenadora do CAOP Criminal, doutora Eliane Gaia, que vem fazendo um excelente trabalho de direcionamento acadêmico aos promotores de justiça com atuação na área criminal, e me fez o honroso convite para participar como mediadora nesse encontro. Ao diretor da Escola Superior do Ministério Público, doutor Silvio Tavares, que desde sua assunção à direção da escola, tem promovido encontros entre os profissionais do direito, promovendo debate jurídico e interação profissional. Parabenizo-os pela escolha desse tema tão atual e reflexivo, que ainda precisa de muito trabalho por todos nós. Cumprimento também os membros e servidores públicos do Ministério Público e do Poder Judiciário em todos os estados, demais ouvintes. Gostaria de saudar também a professora Alice Bianchini, que hoje irá nos abrilhantar com a sua palestra, trazendo o tema O Direito das Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos nas palestras ao longo dessa semana. Professora Alice Bianchini é doutora em Direito Penal pela PUC de São Paulo, conselheira federal da OAB Nacional por São Paulo, vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas. É coordenadora da pós-graduação Direito das Mulheres, Teoria, Prática e Ação Transformadora. Professora Alice Bianchini é uma referência nacional sobre a defesa dos direitos da mulher vítima de violência doméstica. É autora de algumas obras, dentre elas Crimes contra Mulheres, uma obra conjunta, trazendo inclusive discussões sobre a lei mais recente 14.022 de 2020, a Lei Maria da Penha, Aspectos Assistenciais, Protetivos e Criminais de Violência de Gênero, dentre outras obras e artigos publicados. Professora, é uma satisfação tê-la aqui conosco nesse primeiro simpósio do Ministério Público de Pernambuco sobre o direito das vítimas criminais, tratando de um tema relevantíssimo, especialmente nesse atual contexto de pandemia, e trazendo suas importantes e salutares considerações sobre o tema. Dia 25 de novembro foi comemorado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, e essa palestra pontualmente escolhida para hoje veio dignificar a defesa desses direitos. Seja muito bem-vinda, a senhora tem 60 minutos para a explanação e em seguida passaremos às dúvidas dos nossos ouvintes. Está com a palavra. Doutora Andréia, fico muito agradecida por essa oportunidade de estar com o Ministério Público de Pernambuco. Tenho uma admiração muito grande pelo Ministério Público de Pernambuco, tenho muitos amigos por aí, então é uma alegria muito grande estar neste evento que foi já pontuado, mas eu quero destacar a importância de trabalhar essa questão das vítimas. E, finalmente, me parece que já bastante tardiamente, eu diria, nós começamos a ter também uma boa movimentação na Câmara, na verdade, no Congresso Nacional, inclusive com um projeto de lei que já está, digamos assim, bem amadurecido para falar do Estatuto das Vítimas, né? E é um tema que eu acho um tema extremamente importante, principalmente na medida em que a gente possa ter, num único documento, toda a preocupação em torno das várias vítimas que nós temos, né? E aqui a nossa pontuação seria referente, efetivamente, a uma
vítima, que é a vítima de violência doméstica. Então, vou fazer esse recorte bem específico aqui neste evento maravilhoso, qual eu já e parabenizo toda a organização e agradeço muito a presença e principalmente agradeço a doutora Gabriela, que esteve, né, fazendo o convite, intermediando a minha presença aqui. Então, doutora Gabriela, também muito obrigada. Cumprimento também o nosso diretor da escola, doutor Silvio, o mestre de cerimônia, Seabra, e todos vocês que estão aqui com a gente nessa tarde, o último dia, né? Mas ainda tem bastante coisa para acontecer. E aí a gente vai começar a trabalhar exatamente este tema, e eu queria deixar, então, doutora Andréia, já vou encaminhar para a doutora Gabriela, depois, ao final desse nosso evento, esses slides que eu vou compartilhar, mas a ideia é exatamente trabalhar com os slides, porque eu vou apresentar muitos números, e aí, quando a gente fala de números, a gente precisa exatamente mostrar para ficar mais fácil, e dentro de uma forma que eu tenho de pensamento, e por isso que eu trago esses números, eu gosto sempre de dizer uma frase que é a seguinte: o que não se mede, não se muda. E exatamente o que a gente tem para dizer é o quanto que a gente precisa medir a violência contra a mulher no Brasil, para que a gente possa ter consciência, efetivamente, da quantidade de violência que nós temos que ter este conhecimento, e a partir desse conhecimento a gente se sensibilizar em relação a esse tema, e na sensibilização a gente sempre busca fazer alguma coisa, porque quando a gente não está conformado com alguma coisa, a gente vai atrás de uma alteração disso, e é o que a gente busca hoje, né? Uma alteração em relação a esse tema. O que eu queria compartilhar com vocês antes de começar a minha apresentação é para dizer que um dos livros que está sendo mostrado aí, que foi objeto da fala, inclusive, da doutora Andréia, que é o Crimes contra as Mulheres, eu queria compartilhar a boa notícia, porque ele foi lançado exatamente há um ano atrás, e ele já está na 3ª edição. E por que eu fico toda faceira aqui dizendo isso, né? Porque exatamente mostra que esse tipo de questão, esse tipo de temática está começando a chamar a atenção. Então, é muito bom saber que a nossa sociedade brasileira, principalmente os nossos atores jurídicos, começam a despertar, entendendo que existe, sim, particularidades, entendendo que existe, sim, peculiaridades, entendendo que existe, sim, especificidades em relação aos crimes quando envolvem mulheres. Não são todos os crimes, mas nós temos crimes, sim, específicos, com situações diferenciadas quando nós temos a vítima mulher. O que a gente vai falar é da vítima mulher, da vítima de violência doméstica, mas a gente precisa entender que contexto que nós estamos vivendo hoje na situação da vítima mulher, né? Então, essa é que eu queria começar a trabalhar com isso, e não tem como a gente iniciar essa nossa fala sem que a gente chame atenção para isso que são os estereótipos femininos, ou que a gente chama também estereótipos de gênero. Eu já queria começar num nível bem alto, trazendo para nós uma norma, que é uma norma internacional, que é uma convenção, que a gente chama de CEDAW, e vai propor, então, no seu artigo 5º, inciso B, que os Estados-membros, e aí vamos lembrar, né, que o Brasil é Estado-membro, tem que fazer ações, e fala, então, nesse artigo 5º, letra B, que os Estados têm que se preocupar em modificar os padrões socioculturais de condutas de homens e mulheres com vistas a alcançar preconceitos baseados na ideia de inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos, ou, né, em funções estereotipadas de homens e mulheres. E esse é um tema muito importante, porque enquanto a gente não conseguir superar esses estereótipos femininos, esses estereótipos de gênero que, infelizmente, sempre inferiorizam as mulheres, sempre consideram as mulheres uma situação de subalternas, e que tem toda uma questão também que daqui a pouco a gente vai verificar, que envolve uma questão de violência. Então, nós temos que criar, sim, condições de romper com esses estereótipos de gênero. E eu mostro aqui um dado que eu acho muito assustador, é um dado de uma pesquisa que foi feita pela ONU em vários países, inclusive no Brasil, e essa pesquisa, veja bem, doutora Andréia, é de março deste ano, ou seja, muito recente, e vai mostrar que no Brasil e no mundo, e aí vai falando agora do Brasil, nós temos 90% das brasileiras e dos brasileiros com preconceitos sexistas. Então, nós temos, sim, muitos preconceitos de gênero
E a gente precisa primeiro compreender isso, primeiro aceitar isso, assimilar isso, né? Mas uma aceitação não no sentido positivo, uma aceitação no sentido de entender que isso existe. E a partir daqui, claro, tentar romper primeiro com os nossos próprios preconceitos, com os nossos próprios sexismos, com as nossas próprias discriminações, com os nossos próprios preconceitos. Porque nós todos, né, na condição de atores jurídicos, se nós, na condição de sociedade, não podemos ter preconceitos, discriminações e nada disso, imagine nós, então, que temos funções dentro do sistema de justiça, e eu me coloco aqui na condição de advogada, e eu tenho também na condição da advocacia, como todos vocês, na condição de pertencentes ao grupo, né, à instituição Ministério Público, todos nós aqui temos uma representatividade, nós temos uma função, nós temos uma responsabilidade ainda maior. Bom, falando então e entendendo que nós somos preconceituosos, sim, tomara que todos nós que estamos aqui falando e ouvindo, né, sejamos aquele 10% que não temos preconceito, mas é uma sorte muito grande, né? E mais do que sorte, na verdade, é um trabalho que a gente tem que fazer todos os dias. Eu gosto sempre de falar isso, doutora Andréa, porque da mesma forma como hoje a gente está falando da questão do racismo, né? Que não basta nós dizermos que nós não somos racistas, nós temos que propor ações para que outras pessoas também não sejam, para que a nossa sociedade não seja racista, né? Então, claro que nessa ótica do racismo, nós temos que fazer a mesma coisa em relação à questão do machismo. Então, não basta nós vivermos uma sociedade e eu bater aqui no meu peito com muito orgulho, dizendo, eu não sou machista. Muito bem, parabéns, é muito bom, muito importante isso. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa que você esteja nessa nossa luta antimachista. Nós precisamos que você esteja nessa nossa luta antirracista, porque, afinal de contas, numa democracia, num país em que nós tenhamos machismo, em que nós tenhamos sexismo, que nós tenhamos homofobia, que nós tenhamos preconceitos raciais, quer dizer, racismo não é uma sociedade que a gente gostaria efetivamente de viver. Bom, e aí a gente vai encontrar, ainda dentro dessa questão, e eu vou entender, para que a gente possa entender a violência de gênero, a violência doméstica, a violência familiar, nós temos que entender a concepção dessa mulher hoje, né, na sociedade, nós temos que entender também o prejuízo que nós vamos encontrar com a forma como a própria sociedade, melhor me referindo, a própria mídia, representa as mulheres. Então, a forma como a gente tem a imagem da mulher na mídia já causa um prejuízo muito grande, inclusive por uma questão muito cara, que é a questão da subjetividade. Então, eu gosto de usar essa frase da Margarete, que ela vai dizer, né, o uso de estereótipos reflete não só um bloqueio mental em termos do que a sociedade pode esperar das mulheres, mas também, mais seriamente, em termos do que as mulheres podem esperar de si mesmas. Então, nós temos aqui um duplo prejuízo para as mulheres. Um prejuízo é a forma como a sociedade enxerga a mulher, e aí, claro, cheio de estereótipos, né? Cheio de preconceitos, e a forma como a própria mulher se enxerga, e a questão da subjetividade aqui, que é algo muito importante da gente trabalhar. E é tão importante, e por isso que eu fiz questão de colocar os slides, eu vou trazer mais números aqui para a gente entender como é que está a condição da mulher brasileira a partir disso que eu comecei a falar, né? Disso que está formado na sociedade. Como que essa mulher vê a si própria a partir dessas concepções todas sociais. E aí vem um número de 41%, é o número de mulheres brasileiras que têm medo de lutar pelos seus direitos. Então, imagine, né, uma situação dessa mulher na situação de temperatura e pressão normais, imagine uma mulher que é vítima de violência doméstica, o quanto que realmente ela tem uma dificuldade de lutar pelos seus direitos. Se nas condições normais de temperatura e pressão, essas mulheres, né, 41% das mulheres já têm medo, fica aqui essa reflexão. Imagine, então, se essa mulher é vítima de violência doméstica. Nós temos ainda 45% dessas mulheres brasileiras que desistem de seus sonhos e aspirações. E, às vezes, muitas dessas mulheres tinham um sonho, sim, de viver uma vida livre de violência, de viver uma vida fora daquele casamento, de viver uma vida em que ela pudesse trabalhar fora, de viver uma vida que ela pudesse estudar. E, por incrível que pareça, todas essas situações que nós estamos falando agora são objeto, sim, ainda de muita violência
contra a mulher, principalmente, daqui a pouco eu vou trazer os dados, em relação à mulher que quer sair do relacionamento, né? Seja lá o casamento, seja lá uma união estável, um namoro, um ficante, seja lá em que situação que essa mulher esteja enredada com algum homem. E nós temos ainda um dado, doutora Andréia, que sempre quando eu falo esse dado, quem já me viu falando sabe disso, eu corta meu coração falar isso, mas eu preciso dizer para vocês que nós temos 40%, agora não é de mulher adulta, são das meninas brasileiras a partir de 6 anos de idade, que já se sentem menos inteligentes do que os meninos e já desistem de fazer atividades. E por que me dói o coração? Exatamente porque a gente tem que pensar, temos que refletir, temos que investigar, nós temos que fazer toda uma análise agora e verificando, nós, sociedade, aonde que nós estamos levando essas meninas com 6 anos de idade, que situação que nós estamos apresentando para elas, que mundo, na verdade, um micromundo que ela tem até então, essa visão que ela tem deste mundo, para que ela chegue a uma conclusão dela, por ela própria, que pelo fato dela ter nascido menina, pelo fato dela se constituir como menina, ela tem menos inteligência do que o menino. Pelo fato dela se entender como menina, pelo fato dela se constituir como menina, ela é menos inteligente do que o menino. Então, são dados que vão mostrar a condição da mulher na nossa sociedade e já a partir da primeira infância. Então, nós já vamos nos constituindo enquanto mulher na primeira infância a partir daí. Só que esses dados vão mostrar também o outro lado que é importante a gente entender. Se de um lado nós temos todos esses dados mostrando a subjetividade feminina, nós também podemos imaginar como é formada e forjada a subjetividade masculina, e a gente vai falar daqui a pouco disso também. E aí, para a gente dar só um descansinho, né, e trazer um pouco de literatura aqui, eu trago Cecília Meirelles, né, numa poesia dela que eu acho que acaba reproduzindo e trabalhando tudo isso que a gente falou até agora. E ela diz assim: já fui loura, já fui morena, já fui Margarida e Beatriz, já fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Ela dizia isso à sua época e nós, mulheres brasileiras, continuamos dizendo isso mesmo no período agora, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de ser aquilo que nós queremos. Se a gente quer entrar na política, por exemplo, não é o tema aqui, eu vou fazer só um parênteses, mas nós temos dados do Senado Federal que vai mostrar que o homem tem 2 vezes mais chance de conseguir se eleger na política do que uma mulher. Então, aí a gente vai mostrando efetivamente essa diferença que nós vamos viver nessa nossa sociedade e que, inclusive, nós temos, sim, um índice alarmante, altíssimo, de desigualdade de gênero no Brasil, desigualdade entre homens e mulheres. Mas também aqui nessa linha de frases, para a gente tentar, né, fazer uma organização das ideias até agora, eu acho importantíssimo a gente refletir sobre isso que vocês estão vendo, né? Quando homens são oprimidos, é uma tragédia. Quando mulheres são oprimidas, é tradição. E aí nós vamos encontrar muito da violência de gênero, muito da violência doméstica, muito dessas vítimas de violência que elas mesmas não se consideram e não se reconhecem como sendo vítimas. E muitos também desses agressores que estão praticando violência, principalmente quando a gente vai falar da violência psicológica. Então, esses homens que estão praticando violência, essas mulheres que estão sofrendo violência, e que isso tudo fica sobre a nuvem da tradição, quando, na verdade, nós temos opressão, quando, na verdade, nós temos violência. Então, nós temos, ademais de tudo que a gente tem para falar aqui, das vítimas, né, de violência doméstica, nós temos que falar também das mulheres que não se reconhecem vítimas. Por isso que eu achei importante trazer essa fala aqui, né? Bom, e aí a gente prossegue com a Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha, lembrando que ela é de ação afirmativa, e por ela ser de ação afirmativa, ela é toda trabalhada no âmbito do direito internacional de direitos humanos, não é no direito penal, não é no processo penal, não é na execução penal, então a gente não pode puxar os institutos lá do direito penal, do processo penal e tal, quando a gente vai trabalhar na parte da prevenção da Lei Maria da Penha. Quando a gente vai trabalhar na parte de repressão, estamos lá no processo penal, que vai analisar a culpabilidade, a materialidade, a excludente de ilicitude, quer dizer, todas aquelas discussões, não, aí nós estamos falando de direito penal. Mas a parte toda que trabalha a Lei Maria da Penha
com relação a toda a parte de prevenção, de proteção, é exatamente no âmbito do direito internacional de direitos humanos. E a gente precisa entender, precisa compreender, precisa estudar os documentos internacionais. E mais do que isso, né, doutora André, nós temos que conhecer também a jurisprudência das cortes internacionais. Mas, de qualquer forma, convém também falar neste momento que, por ser de ação afirmativa, na verdade, no âmbito que a Lei Maria da Penha está colocada, ela está colocada como sendo uma medida especial de caráter temporário. Olha o nome, medida especial de caráter temporário. E ela é uma lei daquelas que a gente pode exemplificar, como professores de direito penal, do artigo 3º do Código Penal, que vai falar da lei excepcional. Né? Então, é uma lei, a lei excepcional, ela vai vigorar enquanto estiverem presentes os motivos que ensejaram a sua criação. Então, lei excepcional vai vigorar enquanto estiverem presentes os motivos que ensejaram a sua criação. E o motivo que vai ensejar a criação da Lei Maria da Penha é exatamente essa preocupação toda com o número de violência que nós temos aqui no Brasil. Considerando que, a partir do momento que a gente tem uma diminuição dessa violência, nós podemos e vamos, sim, poder nos despedir da Lei Maria da Penha. E eu sempre gosto de falar isso. Eu digo assim, eu sou uma perseverante, porque eu quero estar viva no dia em que a gente vai poder dizer para a Lei Maria da Penha, muito obrigada e até nunca mais, né? Porque isso é o que a gente pretende um dia chegar nessa condição, na condição que a gente não precise mais da Lei Maria da Penha. Mas enquanto ela é necessária, ela não veio para fazer o mesmo, mais do mesmo. Ela veio para causar, ela veio para trazer uma transformação, ela veio para fazer uma mudança do quadro social que nós vivemos no Brasil. Então, é por isso que a gente tem que entender que a Lei Maria da Penha ela não está na caixinha do direito penal, na caixinha do processo penal, na caixinha da execução penal. Ela bagunçou tudo isso, né? Ela deu uma sacudida aí com a intenção, efetivamente, de trazer com mais brevidade a diminuição da violência contra a mulher no Brasil. Porque se continuar o andar da carruagem, né, e a gente sabe bem por pesquisas, as mais otimistas antes da pandemia, porque agora com a pandemia tudo muda, a gente sabe perfeitamente disso, mas antes da pandemia, as pesquisas mais otimistas davam conta que a gente ainda ia precisar de 100 anos para conseguir resolver o problema da violência contra a mulher no Brasil. E eu digo, não vou esperar tudo isso, tenho certeza que todos vocês que estão aqui presentes neste evento, já no 3º dia, também não vão esperar esse tempo todo, não vão querer esperar esse tempo todo, e tem muita coisa que a gente pode fazer para antecipar isso. E aí entender, uma das coisas importantes é entender todo esse espectro de proteção da Lei Maria da Penha, né? Que vai começar com a ideia da prevenção, vai trabalhar a ideia da assistência, nós vamos falar um pouquinho da questão da assistência aqui, vai trabalhar a ideia de repressão, sim, mas a ideia da repressão da Lei Maria da Penha, e aí é muito importante a gente colocar isso, porque há quem acuse a Lei Maria da Penha de ser uma lei punitivista. Não, ela não é uma lei punitivista. A parte de repressão que ela tem, que é uma parte muito pequena da lei, vamos combinar, é uma parte toda que trabalha numa perspectiva de responsabilização. Porque, sim, a Lei Maria da Penha entende, sim, que é muito importante que haja a responsabilização daquele que praticou o ato para que ele possa, por uma questão interna, né, até de uma percepção interna dentro da sua própria subjetividade, entender que aquilo que ele fez está errado. Que não é aquele, como a gente ouve tantas vezes falar, né? Poxa, mas por que eu estou sendo aqui acusado? Eu só bati na minha mulher, né, como se bater na sua mulher fosse alguma coisa possível. E aí nós temos também um quarto eixo que eu acho importantíssimo da gente falar no âmbito da Lei Maria da Penha, garantia dos direitos, e aí vem a questão do empoderamento da mulher, e a palavra empoderamento aqui é uma palavra que tem que ser muito bem entendida, porque ela não tem, como algumas pessoas pensam, a ideia de empoderamento, como se fosse uma ideia de que a mulher quisesse ser superior ao homem. Não, empoderar vem lá do âmbito da sociologia, que tem trabalha na perspectiva daquilo que efetivamente você pode fazer para o outro, para que o outro pode tomar para si os destinos da sua própria vida. Empoderar é capacitar, empoderar é dar permissão, empoderar é permitir que a outra pessoa possa gerir seu próprio destino a partir daquilo que ela acha que seja o melhor para ela mesma, né? A gente viu nos dados aqui em relação à mulher, 45% já desiste de seus sonhos e aspirações. Bom, e aí a gente vai encontrar
dentro dessa perspectiva toda, né, da prevenção, e nós temos uma prevenção aqui importantíssima, que é a prevenção primária, para fazer que nem sequer essas mulheres sejam vítimas de violência doméstica, e aí eu apresento para vocês essa imagem de uma caixa vazia, porque, infelizmente, nós temos pouquíssimas políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. Quando a gente vai pensar na prevenção primária, quase nada. Na prevenção secundária, uma coisinha ou outra. Na prevenção terciária, agora com a lei nova deste ano, que vai determinar, então, o encaminhamento dos agressores, dos homens autores de agressão, para centros de reflexão, é que se começou a dar força a algo que já estava contido na Lei Maria da Penha, mas que efetivamente não estava sendo realizada no âmbito social, que é o encaminhamento dos homens autores de agressão para grupos de reflexão. Então, tem pouquíssimas coisas que são feitas no Brasil. A prevenção secundária é quando já acontece a violência, e aí nós vamos tentar evitar que essa violência se prossiga ou essa violência atinja níveis ainda mais altos, por exemplo, que não chegue no feminicídio. E aí, aqui, em relação a esse tema, nós temos, sim, algumas coisas, porque a gente fala diretamente aqui com as medidas protetivas de urgência, que, aliás, também vamos tratar desse assunto daqui a pouquinho. Mas aí eu queria propor, doutora Andréia, uma dinâmica aqui para a gente, né? Para que cada um, então, saia dessa situação confortável agora de só ouvir e parta também para uma situação de pensar, né? Então, essa que é a ideia agora que eu queria propor essa reflexão e essa dinâmica. E eu vou fazer 5 questionamentos, são 5 perguntas. Essas 4 primeiras perguntas são retiradas de informações que as próprias mulheres vítimas de violência vão trazer para nós. Então, você tente se imaginar na condição de vítima, né? Tente se imaginar na condição de vítima, como que você responderia, então, para cada uma dessas questões. E a primeira é exatamente essa: qual o percentual de mulheres não relata violência nem sequer para a sua família? E nós vamos encontrar um dado a partir da resposta das mulheres vítimas de violência doméstica familiar, no sentido de que tem 52% dessas mulheres que sofrem violência caladas. Nem sequer a família está sabendo da existência desta violência. E aqui nós temos um dado muito importante: o Ministério Público tem que ficar muito atento, porque, não obstante, muitas vezes não apareça num processo de divórcio, num processo de separação judicial, num processo de partilha de bens, num processo de guarda de filhos, não apareça nada disso em relação à violência, tem que ficar atento, porque às vezes tem indícios da existência de violência e é importante analisar se efetivamente ela existe ou não. 2, qual o principal motivo que faz com que uma mulher continue num relacionamento violento? Resposta dada pelas vítimas: 62% alega a existência de medo. Medo de vingança do agressor. E aí nós temos uma situação surreal, em que a mulher fica no relacionamento para que ela não sofra mais violência. Ou seja, ela fica no relacionamento violento para não sofrer ainda mais violência, caso ela deseje, caso ela pratique a ação de sair deste relacionamento. Temos ainda a terceira pergunta: o percentual de filhos que testemunham ou sofrem a violência junto com a mãe. E as mulheres, então, estão respondendo que quase 80% dos seus filhos presenciam ou sofrem a violência junto com elas. Então, é um dado muito relevante. Vai mostrar aqui que essa questão da violência contra a mulher não é uma questão só em relação às mulheres, e aquela frase da Patrícia Galvão, quando diz, né, quem bate na mulher machuca a família inteira, e os dados que a gente vai encontrar no Brasil e fora do Brasil, para mostrar o quanto de prejuízo psicológico, físico, rendimento escolar, relacionamento com outras pessoas, ou seja, todo um prejuízo que as crianças têm pelo fato de, entre aspas, só serem testemunhas de violência. Só sendo testemunhas de violência já existe todo um dano psíquico, físico, rendimento escolar, capacidade de você interagir com outras pessoas e tantas coisas mais pelo fato dessa criança ter sido testemunha. E aí nós temos também todas aquelas consequências em relação a ela ter sido vítima, né? Quarta questão: quais são as 3 violências que as mulheres mais são vítimas? E aí é interessante que a própria mulher está dizendo, né? A vítima é a violência física, como a gente já imaginava, mas em segundo lugar nós temos a violência psicológica e em terceiro lugar a violência moral. Então são as 3 principais violências na perspectiva da própria vítima, e entendendo aqui que muitas vítimas, então, reconhecem a violência psicológica da qual elas estão sendo vítimas, né?
que é essa violência que está sendo dirigida contra ela. E aí a quinta pergunta não é, agora nós não temos vítimas aqui para responder, não. E aí fica aqui, tentem você também, né, nessa nossa dinâmica, pensar na resposta. E a pergunta é, o que faz com que o homem continue agredindo sua companheira, muitas vezes, inclusive, depois de ter cessado o relacionamento? E aqui, essa resposta, na verdade, eu vou buscar ajuda dos universitários, eu vou buscar ajuda de vocês, na verdade, eu não consigo ter essa resposta, porque nós não temos pesquisas sobre homens agressores, homens autores de violência no Brasil, nós temos muitas e muitas e muitas pesquisas no âmbito da vítima, mas nós não temos pesquisas no âmbito dos autores. O que eu queria trazer aqui de recomendação, esse material, como eu disse, vai ficar com vocês, né? Mas esse material que foi uma pesquisa que foi feita agora, muito recentemente, foi lançada recentemente, que fala como conversar com homens sobre violência contra as mulheres, porque tem que ter um jeitinho. E essa pesquisa aqui vai mostrar exatamente esse jeitinho de conversar com os homens. Não é chegar chegando, não. Tem que chegar, o gato subiu no telhado, tal, tem que ter um jeito aqui para conversar, e é o que aponta essa pesquisa muito interessante aqui, que eu recomendo que todo mundo faça a leitura. Então, essa é uma recomendação, mas agora eu queria fazer um pedido, né? É um pedido para participar desse projeto que eu lancei aqui, está lá no meu Instagram, está no meu Facebook, está no meu Twitter, tanto em qualquer lugar que, se você quiser participar desse projeto ou acompanhar outras questões que eu tenho trazido nas minhas redes sociais, você sempre me encontra como professora Alice. Então, professora Alice, você consegue me encontrar em qualquer rede social dessas aqui que eu menciono, né? E nesse projeto, eu estou fazendo essa pergunta: por qual motivo o homem permanece no relacionamento apesar da violência que pratica? E eu já recebi muitas respostas, muitas coisas muito interessantes sobre esse tema, e a ideia é, recolhendo informação, espero que vocês também possam e queiram contribuir, porque a partir desse momento em que a gente tenha um volume significativo, eu pretendo escrever um artigo, meu próximo artigo, exatamente recolhendo o que a sociedade pensa em relação a esse tema. Não é o que o homem pensa, né, o que a sociedade pensa em relação a este tema. Bom, e aí vem essa necessidade, né, doutora Andréia, a necessidade de uma capacitação, de uma sensibilização, de um acolhimento, de uma escuta, que a gente chama de escuta ativa, em todos os casos de processo que envolvem violência doméstica e familiar, existe toda a necessidade de um envolvimento tanto dos atores jurídicos quanto dos atores não jurídicos em relação a esses temas todos. E aí a gente vai encontrar essa necessidade, inclusive, a partir do que a gente chama de violência de gênero no curso do processo. Aqui no Brasil, a gente não estuda muito isso, mas está extremamente evoluído esse tema em outras legislações até, mas inclusive em outras doutrinas, né? Mas é a ideia da violência de gênero no curso do processo, em que a gente pode, e todos nós fomos testemunhas oculares, nesse caso da Mariana Ferri. E Mariana Ferri, então, ela, né, submetida a uma audiência em que ela é testemunha, que ela é vítima de um caso, né, em que havia acusação de um estupro. Não vou entrar aqui na discussão da situação do processual, né, se a sentença estava certa, se não estava certa, não é essa discussão que a gente quer fazer agora. A discussão é o que aconteceu na audiência. E aquela audiência, então, precisava, como qualquer uma, ter urbanidade, não ter toda essa violência que foi praticada contra a vítima, né? Nenhuma vítima, nenhuma pessoa, mesmo um réu confesso de feminicídio, um réu confesso de latrocínio, quer dizer, ninguém pode ser tratado da forma como Mariana foi tratada nesse processo. Então, essa questão aqui é uma questão importante, em que nós fomos testemunhas oculares aqui nesse caso da Mariana, mas que já estava no radar do Conselho Nacional de Justiça, quando faz e encomenda para o IPEA esse material, que é esse documento maravilhoso, que vale a pena todos nós nos debruçarmos e conhecermos aqui, porque o Conselho Nacional de Justiça cortou na carne, eu digo isso, né? Porque foi querer saber exatamente como funciona os processos, os julgamentos, as formas de atuação do Poder Judiciário nos casos de violência contra a mulher, né, no contexto da Lei Maria da Penha. E tem muita coisa super interessante, doutora Andréia, nesse documento, mas eu queria compartilhar aqui um trecho de uma audiência em que a vítima de uma violência doméstica estava sendo ouvida, e aí começa, nesse trecho, com a pergunta seguinte: o que acontecia para ele fazer isso? Pergunta um promotor a uma mulher vítima de violência doméstica.
como se pudesse ter algum motivo, né, para ele praticar violência, mas enfim, ele é muito machista, ela responde. Tu dava motivo, questiona o advogado do agressor. Não, diz ela. Tu tinha outro caso conjugal, insiste o advogado. E ela responde, não, como eu poderia ter se ele nem me deixava sair de casa? E aqui nós temos duas situações. Ou isso configura um cárcere privado, ou configura, no mínimo, uma violência psicológica, né, pelo controle. E aqui não se tem informação de que se alguém se preocupou com esse fato, outro extra de crime que poderia acontecer aqui, que deveria ensejar uma atuação do Ministério Público no sentido de verificar, então, e até pedir uma investigação criminal ou até uma denúncia por este outro crime que aparece aqui, né? E aí a gente encontra, ainda fechando essa situação, a fala do magistrado. Temos que cuidar de quem colocar para dentro de casa. E eu me preocupo muito, doutora Andréa, com esse tipo de situação, porque imagine essa vítima, né? Ela é capaz de chegar em casa e ir atrás do ex-marido e pedir desculpas, né, por ela ter sofrido a agressão, porque a forma como está colocado aqui dá a entender a ela que é responsável por tudo que aconteceu. E nós temos uma outra violência aqui também, que é uma violência institucional, porque não se cumpriu nessa audiência o que está escrito no artigo 27 da Lei Maria da Penha, que diz que a mulher em situação de violência doméstica familiar deve estar acompanhada de advogado em todos os atos do processo, portanto, também no momento que ela vai ser ouvida como vítima, seja nas causas cíveis ou criminais, salvo por ocasião da medida protetiva de urgência, porque aí, neste caso, a própria mulher de punho próprio, pode fazer a solicitação da medida protetiva de urgência sem que exista, sem que seja necessária a intervenção de um advogado ou de uma advogada. E aí, lembrando, então, que no processo penal comum, só precisaria de um advogado ou de uma advogada se nós estivéssemos diante daquelas ações, né? Ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada que vai se iniciar com uma queixa-crime que precisa ser feita por um advogado ou advogada. Não é disso que fala a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não está interessada no tipo de ação penal. Qualquer ação penal na Lei Maria da Penha, seja civil ou seja criminal, tem que ter a presença do advogado, e aqui chamando atenção para o fato de que não se trata da figura do assistente de acusação, é uma outra situação diferente trazida na Lei Maria da Penha. E aí, por conta dessas questões todas, importante a gente falar também de uma recomendação 79 de agora, de 8 de outubro deste ano, que o Conselho Nacional de Justiça, então, vai recomendar aos tribunais de justiça uma capacitação em direitos fundamentais numa perspectiva de gênero. E a gente já sabe, tem informações, pelo menos, no sentido de que essa movimentação também está acontecendo no Conselho Nacional do Ministério Público, para que também no Conselho Nacional do Ministério Público, o que já existe, a gente tem informações que já existe, e o próprio curso de hoje é uma prova disso, né? Toda essa preocupação com essa capacitação na perspectiva de gênero aqui, nos crimes, né, que envolvem o contexto da Lei Maria da Penha. Bom, aí a gente precisa falar de um tema que diz diretamente aqui com esse que nós estamos falando da vítima, né? A primeira são duas alterações que eu vou chamar a atenção da Lei 13.894, uma lei do ano passado. E uma das alterações trazidas pela lei vai tornar obrigatória a informação às vítimas acerca da possibilidade dos serviços de assistência judiciária ajuizarem as ações mencionadas. As ações mencionadas na Lei 13.894 é divórcio, separação judicial, anulação do casamento ou a dissolução da união estável. Então, nesses 4 tipos de ações, tem que haver a comunicação da vítima acerca da assistência judiciária. E aí, uma é dirigida, então, a norma dirigida para o juiz e a juíza, tanto lá nós vamos encontrar essa alteração, então, lá como medida assistencial agora, nesse encaminhamento para assistência judiciária, para fazer o processo de divórcio, de separação, anulação do casamento, solução da sociedade da união estável. E também dirigida como medida protetiva de urgência. Então, como medida protetiva de urgência, agora é importante a gente lembrar, porque a medida protetiva de urgência pode ser solicitada pelo Ministério Público, né? Então, o Ministério Público tem que ficar atento para também fazer esse pedido de medida protetiva de urgência aqui. E tem também, essa mesma norma vai fazer um direcionamento lá já na fase policial,
para que a autoridade policial também dê essa informação para a vítima e faça esse encaminhamento da vítima para assistência judicial. E é interessante, doutora Andréia, entender qual é o espírito dessa lei, né, 13.894. A lei 13.894 trabalhou numa ideia de que quanto mais rápido nós fizermos a dissolução desse vínculo entre a vítima e o autor do fato, mais protegida essa vítima estaria, ou menos vulnerável essa vítima estaria, porque já não imperaria mais a ideia de que aquela vítima, né, essa mulher me pertence, porque ela é minha esposa. Ela passaria a ser a ex-esposa, e sendo ex-esposa, ela teria uma vulnerabilidade menor. Só que, infelizmente, processa muito pouco na cabeça dos autores de agressão essa ideia, né, de que teve o divórcio e, portanto, ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. Não, infelizmente, mesmo depois de um divórcio, existem casos, e muito comuns casos, de violência contra a mulher, ainda depois divorciada do seu ex-marido, né? E aí, só para a gente lembrar, então, o artigo 28 também da Lei Maria da Penha, que vai falar da Defensoria Pública. Então, tanto a Defensoria Pública quanto a assistência judiciária gratuita devem existir, deve ser garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar, né? Então, aqui eu já tinha feito a referência, aqui, então, 28, Defensoria Pública, 27 é a questão da advocacia, né? E aqui, então, no processo penal, portanto, a presença do advogado ou da advogada, né, é imprescindível, independentemente do tipo de ação, se ela é pública condicionada ou privada. Então, muito importante também essa observação. E aí, a segunda alteração, entre outras, que eu queria trazer aqui para a gente discutir, da Lei 13.894, diz com o Código de Processo Civil. Então, faz uma alteração lá no Código de Processo Civil para determinar a intervenção obrigatória do Ministério Público nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica familiar. Então, se nós temos uma vítima, que é o tema nosso dessa nossa conversa, desse nosso diálogo aqui, então, se a gente tem uma vítima de violência doméstica familiar, necessariamente o promotor de justiça tem que estar presente, a promotora de justiça tem que estar presente, ou seja, o Ministério Público tem que estar presente. E aí é interessante, porque nós já tínhamos essa norma prevista no artigo 25 da Lei Maria da Penha, que dizia com todas as letras: o Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, se nós estamos lá, na vara de família, num processo cível de separação judicial, em que não tenha menores, né, não tenha crianças e adolescentes, não tenha nenhum incapaz, mesmo assim o promotor de justiça, a promotora de justiça deveria intervir nos casos de divórcio ou separação, qualquer que seja, que envolvesse violência doméstica, né? Sabemos que, infelizmente, não é isso que acontece na grande parte das comarcas no Brasil, mas a Lei Maria da Penha já trazia essa previsão, portanto, aqui. Mas o que nós vamos ter? O artigo 26, caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, quando necessário. E aí vem uma série de questões, isso aqui sim, essas questões são muito bem analisadas e muito bem, uma preocupação muito grande do Ministério Público em relação a isso, a requisição de força policial, a fiscalização dos estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica familiar. Aí vem toda uma discussão também para a gente fazer, né, o tal do cadastro dos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, o que é muito importante para que a gente saiba, e de novo aquela frase, o que não se mede, não se muda. E a gente precisa desse cadastro funcionando 100% bonitinho, redondinho, em todo o território brasileiro, para que a gente possa medir essa questão da violência contra a mulher e, a partir disso, a gente possa tomar as atitudes, né, de prevenção e, principalmente, de políticas públicas. Então, precisamos, sim, desse cadastramento. Mas agora, o que faz, então, a Lei 3.894 vai trazer essa alteração ao Código de Processo Civil, artigo 608, parágrafo único, e vai dizer o seguinte: o Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica familiar, nos termos da Lei 11.340. Não mudou nada. Na verdade, o que estava lá na Lei Maria da Penha agora veio para dentro do Código de Processo Civil, o que eu considero, doutora Andréia, positivo, porque melhor que esteja no Código de Processo Civil, porque quando está lá na Lei Maria da Penha, estava muito perdido, né? Realmente, assim, muita gente não chegava até a Lei Maria da Penha para encontrar os artigos correspondentes, que estavam lá no artigo 25 e 26. E agora, dentro do Código de Processo Civil, quero crer, estou torcendo
para que se reforce, então, essa norma e tenha mais aplicabilidade, tenha mais efetividade essa norma. E aí vem, em regra, o Ministério Público não intervém nas ações de família com duas exceções, quando haja interesse de incapaz e que figure parte vítima de violência doméstica familiar, conforme agora essa norma da Lei 13.894. Então, desde o ano passado, o que já estava escrito na Lei Maria da Penha passa a ter uma força ainda maior, né, um carimbo ainda maior com essa inclusão no Código de Processo Civil. E aí, como que o Ministério Público vai atuar, né? Na qualidade de fiscal da ordem jurídica, e aí citando os artigos 178 e 179, que todos vocês conhecem muito bem, né? Mas, enfim, só fazendo a referência aqui a que exatamente os artigos 178 e 179, com várias atribuições, por exemplo, aqui o 179, nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Poderá produzir provas, requerer a medida processual pertinente e recorrer. Ou seja, se nós temos, por exemplo, uma partilha de bens, vamos criar uma situação hipotética aqui, doutora Andréa, uma partilha de bens que envolveu violência doméstica e o juiz deu uma sentença, né, fez a partilha de bens e a vítima, por exemplo, a mulher, não recorreu. O Ministério Público pode recorrer, certo? Se entender que efetivamente hoje houve algum prejuízo em relação àquela mulher, poderá recorrer. Então, é uma mudança muito interessante em relação a esse tema. Bom, com relação à participação do Ministério Público, então, a gente só trouxe algumas informações aqui, só para a gente contextualizar esse tema todo. O que eu queria aproveitar esses momentos mais finais para falar agora da questão dos números da violência contra a mulher na pandemia, e a gente teve essa informação bem objetiva de que houve um aumento de 22,2% de mortes de mulheres. E por que eu digo que é bem objetiva, doutora Andréa? Porque é dado retirado de números de cadáveres, é dado retirado de números de atestados de óbito, não são os dados que vão para o sistema de justiça, são os dados concentrados no sistema de saúde. Então, o sistema de saúde tem um formulário, que é o SIM, Sistema de Informação de Mortalidade, e a gente retira desse formulário as mortes de pessoas do sexo feminino e somente as mortes violentas. E aí divide pelo número da população feminina e encontramos uma taxa. E a taxa que nós encontramos em março, abril do ano passado, ela é 22% menor do que a taxa que nós encontramos em março, abril deste ano. Então, é um dado objetivo que vai mostrar, sim, que, em termos de violência, no que se refere ao quesito mortes de mulheres violentas, nós tivemos um aumento. E aí a gente vai encontrar a própria Lei 14.022, né? E a Lei 14.022, eu vou fazer uma abordagem aqui a partir exatamente da questão da palavra da vítima. E eu falo muito isso, né? A partir da pandemia e com a Lei 14.022, nós não podemos mais falar de medida protetiva de urgência. Nós vamos falar de medida protetiva de urgentíssima. Passa a ser urgentíssima essa medida protetiva. Então, por isso que eu chamei aqui a atenção. E a palavra da vítima, se já era importante nos crimes de violência doméstica e familiar, agora, no período da pandemia, que a gente sabe que todos aqueles fatores que já existiam em relação à violência doméstica estão todos potencializados, né? Já sabemos muito bem disso. A questão da palavra da vítima passa a ter uma preponderância muito grande, uma relevância muito grande na aplicação das medidas protetivas de urgência, né, que é o nosso tema. E aqui eu queria apresentar um documento, que é um documento de uma pesquisa, na verdade, feita na Espanha. E na Espanha se foi verificar se as mulheres mentiam em juízo, dizendo que eram vítimas de violência doméstica ou não. E se fez uma pesquisa e se concluiu que sim, que há mulheres que mentem em juízo, mas o percentual, doutora Andréa, de 0,4%. E aí eu sempre digo, a gente não tem a pesquisa no Brasil, mas se no Brasil for o dobro, se for o triplo, se for 10 vezes mais mulheres que mentem em juízo, ainda assim é um percentual muito pequeno, e neste caso é melhor então, considerando que nós temos sim as mulheres que morrem, um dado objetivo, temos que imaginar que tem muita violência, porque o feminicídio é o fechamento daquele ciclo de violência, né? Nunca existe o feminicídio como ato isolado, ele é sempre um contínuo de violência que chega ao feminicídio. Então, se a gente for dar ré nessa situação de mortes de mulheres, nós vamos encontrar, sim, uma quantidade muito grande de mulheres que sofrem violência. E aí as estatísticas estão dizendo isso para nós, e em relação às estatísticas, então, é melhor que a gente
imagine que aquela mulher está precisando mesmo da medida protetiva de urgência, defira a medida protetiva de urgência, e se ela não estiver necessitando ou estiver mentindo, ela vai responder pelas penas legais dos crimes eventuais, indenização e tal. Agora, se a gente não acreditar na palavra da vítima, e é a única coisa que nós temos naquele momento na medida protetiva de urgência, nós estamos correndo risco dessa mulher ser uma séria candidata ao feminicídio. E quando a gente falava sempre, doutora Andréa, sobre o ciclo da violência, né, que eram várias etapas, o que a gente vê hoje na pandemia é que esse ciclo encurtou. Ele vai do começo até o fim, recomeça com um tempo muito mais curto. E a gente sabe que cada vez que esse ciclo de violência se abre, se fecha, e se abre de novo, a violência passa a ser mais grave e mais habitual, o que significa dizer que nós estamos encurtando também todo aquele contínuo de violência que chega até o feminicídio. Então, são dados de estatística, são dados da criminologia, que a gente tem que levar em consideração nesse momento atual e dramático que nós estamos vivendo aqui, né? E aí, sobre esse tema, STJ tem a tese número 13, que vai dizer que nos crimes praticados no âmbito doméstico familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. E vejam, está falando aqui, tem especial relevância, ninguém está dizendo que vai condenar alguém única e exclusivamente com a palavra da vítima. Mas quando a gente fala aqui, né, quando o STJ fala em especial relevância, eu sempre gosto de usar esse exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho científico, em que a gente trabalha com uma hipótese, então a hipótese aqui tem que ser, a mulher está falando a verdade, e a gente vai buscar confirmar essa hipótese. E aí, se eventualmente essa hipótese não se confirmar, a gente reforma a hipótese. É assim que a gente trabalha no âmbito da ciência, né? E aqui a gente tem que fazer a mesma coisa, porque, infelizmente, neste caso, joga contra tudo aquilo que eu falei lá no começo, que são os estereótipos femininos, que são os preconceitos, são os sexismos que nós temos em relação à mulher. E a gente tem muito essa ideia circulante, no sentido de que a mulher não é confiável, de que a mulher mente muito, de que a mulher falta com a verdade, né? E a gente já viu na estatística lá da Espanha que não é bem assim, aliás, não é nada assim. Então, tem essa tese, e tem também o Fonavide, no enunciado 45, que vai prever que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos. E aqui, lembrando, né, medida protetiva de urgência, ninguém está falando em condenação única e exclusivamente com a palavra, como prova a palavra da vítima, sem que haja outros indícios para corroborar aquela versão apresentada pela vítima. Aqui estamos falando das medidas protetivas de urgência. Vale a pena correr o risco de deferir uma medida protetiva de urgência sem a necessidade do que não deferir uma medida protetiva de urgência quando ela seja necessária. Esse que é o tema que eu queria colocar. Principalmente, reforço essa minha argumentação com base nessas estatísticas que saíram agora, que se referem a 2019. 90% dos casos de mortes de mulheres aqui, né, foram praticadas por seus companheiros ou ex-companheiros. 60% dessas mortes acontecem dentro da residência da vítima. 66,6% das vítimas é do sexo da raça negra, né, da população, pertence à população negra, e a gente tem essa observação importante para dizer que houve uma diminuição de mortes de mulheres não negras e houve um aumento da morte de mulheres negras. Esse recorte em relação à raça é importante a gente fazer, né, temos que ter esse marcador de raça importante. E tem uma outra coisa que eu considero também igualmente importante, é chamar a atenção para o fato de que as mulheres estão morrendo por disparo de arma de fogo e o quanto os registros de arma de fogo aumentaram aqui no Brasil, né? Quanto aumentou o registro de arma de fogo e o quanto que na próxima estatística do ano que vem, quando se referir a este ano de 2020, provavelmente esse número, que chega a quase 30%, pode ser bastante superior. Então, os dados vão mostrar para nós que nós temos uma realidade chocante, uma realidade alarmante, uma realidade que a gente não pode fazer que nem um avestruz, né, e se esconder dessa realidade. Não, temos que enfrentá-la. E aí a gente consegue entender quem é essa vítima de violência doméstica, ou que situação em que ela está colocada dentro da nossa sociedade e que instrumentos nós podemos utilizar para aumentar o espectro de proteção dessas mulheres. Bom, e aí eu prossigo trazendo um tema aqui que eu acho importante, né? Eu sei que
Agora eu estou indo para os meus 10 minutos finais aqui, então já estou ciente disso. E a gente começa a falar, nesses 10 minutos finais, a respeito de uma vítima, que é aquela vítima que não tem a palavra. E ela não tem a palavra, não porque ela não se manifesta, não é aquele 52% que não se manifesta acerca da violência, mas é aquela que já está efetivamente morta, né? E aí, dentro dessa perspectiva, que é a perspectiva do feminicídio, e a gente fala agora das vítimas de violência doméstica, dentro do âmbito do feminicídio, eu queria primeiro fazer uma recomendação para que vocês, não vou dizer assista, porque é um podcast, então, para que vocês escutem, né? Ouçam esse podcast Praia dos Ossos, que vai retratar de uma forma muito gostosa, apesar de ser um drama, apesar de ser uma situação muito dramática, mas de uma forma muito interessante e muito cativante, eu diria até, o episódio que envolveu Ângela Diniz e Doc Street. Então, é muito interessante, e esse caso, esse lançamento aqui aconteceu exatamente poucos dias antes daquele outro episódio que daqui a pouco eu vou falar, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas antes de falar da decisão do Supremo Tribunal Federal, queria anotar que esse caso do Doc Street, ele vai marcar o início de uma atuação mais efetiva dos movimentos feministas no Brasil, né? Então, a gente tem, aqui no Brasil, tínhamos, eu diria assim, uma ideia de que a legítima defesa da honra foi acatada durante muito tempo pelo Tribunal do Júri. De repente, na evolução, nós temos cada vez menos essa tese sendo acatada, depois a gente tem cada vez menos os próprios advogados e advogadas levando essa tese para o plenário, e até o momento, em 2015, que essa tese da legítima defesa da honra recebe um carimbo, e o carimbo é feminicídio. Então, recebe o carimbo de feminicídio. E até o ponto que nós temos também uma lei mais atual, que vai dizer que o homem que mata a mãe de seus filhos perde o poder familiar, porque nós não tínhamos regulamentação jurídica em relação a isso. Até que veio a decisão que está prevista aqui no HC 178-777, que envolve uma questão técnica, em que uma turma, né, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, numa votação apertada de 3-2, decide, então, no sentido de que, por ser a absolvição em cima daquela tese, né, daquele quesito genérico da absolvição, em que se pergunta, o réu deve ser absolvido, e a resposta foi afirmativa, por ter sido, então, em cima dessa situação, não se poderia, o Ministério Público não poderia recorrer, exatamente porque não se poderia saber se a decisão foi contrária à prova dos autos, porque a resposta foi genérica, simplesmente absolve sim. Então, ninguém saberia por que os jurados absolveram, e não sabendo por que os jurados absolveram, não poderia se dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos. E eu já me manifestei várias vezes, me manifesto aqui também, no sentido de que eu discordo desse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, mas não é o tema que eu queria abordar aqui, mas, de qualquer forma, eu queria dizer, doutora Andréia, e depois eu vou fazer um encaminhamento, tanto para você quanto para a doutora Gabriela, de uma manifestação que estamos fazendo pela a Comissão Nacional da Mulher Advogada e pela Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, para dizer que essa tese do Supremo Tribunal Federal, ela não é sustentável, e para dizer mais, que não se pode sustentar hoje que dentro do Supremo, dentro do Conselho, do plenário do Tribunal do Júri, se possa levantar a tese da legítima defesa da honra, e mais ainda, que se possa acatar uma decisão dos jurados nesse sentido. Então, temos sim a soberania dos vereditos que tem que ser respeitada, mas no outro lado nós temos a dignidade da pessoa humana, e não pode ser digno que uma mulher venha a ser morta com a argumentação de que, vou ler aqui para vocês, o que disse o réu: desferi 3 facadas na minha ex, pois vi várias conversas amorosas no celular dela. Sou trabalhador e não posso aceitar de forma alguma uma situação humilhante dessas. Que ele não possa aceitar essa situação humilhante, eu até respeito, mas isso não pode legitimar, como legitimou a morte de uma mulher. E isso, inclusive, está afrontando todos os documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário, e que muitos deles, inclusive, expressamente fazem toda uma recomendação para o Estado que não deixem prevalecer dentro dos seus sistemas jurídicos teses que se fundamentem em estereótipos, em teses que fundamentem, inclusive, na tal da legítima defesa da honra, né? E aqui, então, voltando para mais uma frase, agora Nina Simone, para dizer que liberdade é não ter medo.
E nós, mulheres, eu digo isso com todas as letras, doutora Andréa, depois dessa decisão, eu confesso que a minha primeira reação, antes da indignação, foi de medo. Porque primeiro eu tive medo. Eu tive medo por mim, tive medo pelas minhas sobrinhas que namoram, pelas minhas tias, pelas minhas irmãs, pelas minhas primas, pelas minhas amigas, pelas mulheres que conheço e pelas mulheres que eu não conheço. Porque que país é esse que nós vivemos em que um homem se encontra legitimado a matar uma mulher sob a honra, né, sobre o argumento da legítima defesa da honra. Então, essa é uma preocupação que a gente vai encontrar. E este medo, volto para a questão do medo, como a gente já falou anteriormente, é o que faz com que uma mulher não saia da relação violenta. E muitas vezes ela morre naquela relação violenta sem nunca ter tido a oportunidade de sair exatamente por conta do medo. Então, se a gente já tinha medo dentro da nossa sociedade, nós como mulheres, agora a situação de mulheres vítimas de violência doméstica é uma situação mais dramática ainda, né? E é dramático, e aí de novo eu volto, o que não se mede não se muda. Esse levantamento feito pela Folha de São Paulo, em cima de boletins de ocorrência das delegacias especializadas em questões de mulheres aqui em São Paulo, identifica que 70% dos casos de violência, não é de mortes, violências contra as mulheres, ocorreram com a vítima querendo a separação, né? Então, é um tema que a gente tem que falar, porque exatamente como que a gente vive numa sociedade em que essa vítima mulher tem o direito de liberdade de escolha em relação ao seu parceiro, tem o direito de liberdade de escolha em relação a querer ficar com um determinado parceiro, e ela vai exercer esse direito e ela sofre violência a partir do exercício desse direito. E essa violência está acontecendo exatamente dentro desse recorte que nós estamos falando da violência doméstica e familiar ou uma relação íntima de afeto, né? E aí eu queria, finalizando já aqui, colocar a história de uma menina. Essa menina, então, ela é diferente, né? Ela é bem diferente das meninas que a gente viu lá naquelas nossas estatísticas. E foi feita uma pergunta para ela: quer de aniversário uma boneca que chora? E ela responde: não, quero uma que lute pelos seus direitos, né? E essa que é a questão que eu queria colocar aqui, luta pelos direitos, e quando a gente luta pelos direitos, nós estamos falando de um movimento importantíssimo, que é o movimento do feminismo. E o movimento do feminismo, se qualquer um quiser olhar no dicionário, se qualquer uma quiser olhar no dicionário, vai identificar o feminismo como um movimento que busca a igualdade entre homens e mulheres. E a partir dessa perspectiva, né, quando a gente vai fazer a pergunta, se você defende a igualdade entre homens e mulheres e você responde sim, seja você homem, seja você mulher, ou seja qualquer identidade sexual que você tenha, você é considerado feminista. Então, o feminista é exatamente aquele que busca a igualdade entre homens e mulheres. E o não ser feminista, né, é aquele que não busca a igualdade entre homens e mulheres. E eu coloco isso, doutora Andréa, porque nós observamos nas estatísticas que quanto mais desigualdade de gênero nós encontramos numa sociedade, mais violência de gênero nós vamos ter nessa mesma sociedade. Então, todos nós temos que ser feministas para que a gente possa lutar para que exista menos desigualdade de gênero no Brasil, para que a gente tenha também menos violência de gênero no Brasil. E a partir dessa questão que eu coloco essa frase, que é dita já em 1792, que diz: eu não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sobre si mesmas. E a partir dessa perspectiva é que eu volto aqui para os nossos slides e consegui finalizar aqui no tempo exatamente que me foi concedido, para dizer exatamente isso, né? Essa luta pelos direitos das mulheres não é uma luta das mulheres, é uma luta de toda a sociedade. E a gente tem instrumentos, como a nossa Lei Maria da Penha, considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, e o Brasil, infelizmente, figura como sendo o 5º país que mais mata mulheres. E o que está acontecendo exatamente, né? Nós temos uma lei progressista, de vanguarda, e nós temos um país extremamente atrasado, com uma estrutura machista completamente enraizada. E a gente precisa, efetivamente, fazer com que o que está escrito na nossa Lei Maria da Penha se realize, venha para o mundo fenomenológico, porque hoje a nossa Lei Maria da Penha é uma lei linda, bonita, cheia de palavras bonitas escritas, mas que não saem do papel. E a gente precisa, de fato, tirar a Lei Maria da Penha do papel, principalmente na parte
do enfrentamento à violência, a parte da prevenção. E aí, a última informação que eu queria trazer aqui é dizer que, felizmente, o Brasil tem dinheiro para fazer políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Isso está documentado pelo Congresso Nacional, isso está documentado pelo Tribunal de Contas da União, mostrando que o Brasil tem dinheiro para fazer políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Mas também está documentado nessas duas instituições que eu falei anteriormente, que o Brasil não está usando nem sequer 5% dos valores volumosos que tem para fazer políticas de enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. Isso a gente só explica a partir de que a gente compreenda que nós estamos, sim, numa sociedade extremamente machista, uma sociedade que não compreendeu o que está acontecendo com as suas próprias mulheres, uma sociedade que ainda trata essa questão da violência contra a mulher com muito descaso, né? Então, por isso que eu considero muito importante, fico muito feliz por essa oportunidade de estar com vocês, com essa instituição, né? Eu falo sempre, nunca deixo de dizer que eu já tentei concurso para o Ministério Público, mas na época saiu junto, concurso para o Ministério Público e concurso para fazer um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu fiquei, né? Qual dos dois que eu vou? E acabei indo fazer o concurso do mestrado para a Universidade Federal de Santa Catarina, passei, depois fui fazer o doutorado, e aí a questão do Ministério Público ficou para trás, mas eu tenho uma admiração muito grande e tenho muitos amigos e amigas promotores e sou muito feliz, né, com essas amizades. Então, parabéns pelo evento e obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Professora Alice Bianchini, são as escolhas da vida, né? Então, essa foi a escolha que a senhora fez e foi uma escolha muito bem feita, por sinal. Mais uma vez, agradecemos aqui a exposição do tema, sua didática, sua colaboração com conhecimento e prática sobre esse relevante assunto de interesse supranacional, fazendo-nos refletir sobre várias questões. A dinâmica apresentada foi excelente, nos mostrou um número expressivo de mulheres que não relatam violência para a sua família, mulheres que continuam no relacionamento violento por medo, filhos que testemunham ou sofrem a violência com a mãe. Esse maior número de casos de violência física, psicológica e moral foi excelente. O Ministério Público, de fato, tem um papel fundamental na defesa dos direitos da mulher vítima de violência doméstica e precisamos atuar, se não como parte, como fiscal da lei, como a senhora bem pontuou. É importante esse debate de violência doméstica e familiar contra a mulher, tanto sob o viés de políticas públicas, ficou muito bem explicitado nos slides, mas também conversarmos um pouco sobre o prisma jurídico, como também foi dito, para que essas mulheres se sintam mais fortalecidas a buscar o apoio das instituições de direito. E atuar como promotora de justiça no sertão, dentro de uma cultura enraizada e machista, realmente não é uma tarefa fácil. A senhora até mencionou um trecho de uma audiência criminal, e eu me lembrei de um caso em que o acusado mencionou com muita tranquilidade que a razão pela qual ele tinha agredido a esposa foi porque ele chegou em casa e a sua janta ainda não estava pronta. Mas sinto que estamos em constante construção e precisamos, se não mudar a cultura pré-existente, preparar essas próximas gerações. Como a senhora bem falou, é preciso aceitar que existe o preconceito, romper com nossos próprios preconceitos e buscar a superação em busca da cultura antimachista. Essas audiências criminais também, enquanto operadores do direito, nos deparamos e assistimos muitas mulheres vítimas se sentindo constrangidas e culpadas por se encontrarem nessa condição, frise-se de vítima, né? Atestar a ineficácia da resposta estatal ao crime cometido é uma verdadeira subversão de valores. A reflexão que se faz é trazer realmente uma baliza entre a garantia do direito do acusado versus o direito das vítimas, né, notadamente vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Precisamos ter mais empatia pela vítima e resgatar o seu protagonismo na relação processual. E, como a senhora também falou, capacitar tecnicamente os promotores de justiça, juízes, servidores e demais operadores do direito, até mesmo para trazer sensibilidade ao tema. É o trabalho conjunto e o resultado promissor. Eu vou iniciar aqui as perguntas, professora Alice, com uma situação até que já aconteceu comigo, em audiência, sobre a polêmica audiência prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Uma prerrogativa da vítima ou uma garantia do sistema jurisdicional? Sabemos que em muitas comarcas, a marcação dessa audiência é única e exclusivamente na finalidade de, em mais uma oportunidade, questionar-se a mulher sobre o direito de manter a marcha processual contra o seu agressor. E muitas vezes essa mulher se sente constrangida, revitimizada, buscando a solução do seu problema não na causa, mas sim nos efeitos que a continuidade daquele processo lhe pode trazer. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão, sobre a opinião da senhora sobre essa polêmica do artigo 16 da Lei Maria da Penha. Então, Andréia, esse é um tema importantíssimo, né? Porque vai mostrar que, muitas vezes, a Lei Maria da Penha não é obedecida,
ou ela é obedecida de uma forma totalmente transversal, né? Então, ou seja, ela é totalmente desestruturada na sua essência. E a essência do artigo 16 é exatamente fazer com que, se numa ação penal que exigisse de alguma forma a iniciativa da vítima, se ela, de alguma forma, não quisesse prosseguir no processo, então que ela dissesse isso na frente do juiz e da juíza, para que o juiz e a juíza pudessem ter certeza de que ela está desistindo desse processo por livre e espontânea vontade e por livre e espontânea coação. E se ela tem noção do que pode acontecer, porque em alguns casos nós temos a decadência, né? Ela tem um tempo para fazer representação, depois se ela desistir, ela não pode voltar atrás. Então, para que ela possa ter esse conhecimento de tudo isso, e uma audiência que deveria estar presente quem? O advogado ou a advogada da vítima, assistência técnica ali para essa vítima, né? Então, nós já temos um primeiro momento que, normalmente, as audiências do artigo 16 não tem a previsão da existência, não está presente, na verdade, um advogado, uma advogada, um defensor público, uma defensora pública. Depois, nós temos notícia de que isso acontece no Brasil inteiro, ainda hoje acontece, e é objeto de inúmeras reclamações, lembrando a reclamação, para alguns é um recurso que chega lá no Supremo Tribunal Federal, e eu me lembro que até 2018 eu ainda vi reclamação chegando no Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo Tribunal Federal puxa a orelha do juiz e da juíza para dizer, meu amigo, não é para fazer audiência do artigo 16 se não houve a manifestação da vítima querendo retirar o processo. Não é para você fazer essa audiência para saber se a vítima quer continuar no processo ou não, né? Porque o que estava acontecendo no Brasil inteiro, juízes e juízas faziam audiências coletivas, inclusive, né, audiências coletivas, botava todo mundo numa sala e perguntava, vocês têm certeza que vocês querem continuar aqui com o processo, não vão estar desistindo lá para frente? Quer dizer, numa forma totalmente equivocada de trabalhar a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha trabalha, por que fez, né, por que previu a audiência do artigo 16? Exatamente porque a gente sabe que existe o ciclo da violência. Muitas vezes essa mulher vem pedir, né, ou se manifesta no sentido de não querer mais o prosseguimento do processo, porque ela está naquela fase da lua de mel. E a gente sabe que depois volta para a fase da violência, então tem que entender se realmente houve uma reconciliação do casal, se realmente ela não quer mais, ou se ela está na fase da lua de mel, ou se ela está naquele percentual de 62% que tem medo, se ela está naquele outro percentual da sociedade que cobra, que vai dizer para ela depois, quando o sujeito eventualmente venha a ser preso, né, vai dizer, está vendo o que você fez com o pai dos seus filhos? Então, existe uma cobrança nas costas da mulher muito grande. Então, o juiz e a juíza precisam conversar com essa mulher, precisam explicar, olha, se ele for preso eventualmente, não se preocupe, não vai ser culpa sua. A culpa é dele que praticou o fato, não de você que foi em busca de uma proteção através de medida protetiva de urgência, né? Então, essas questões precisam ser explicadas pelo juiz e pela juíza, diferentemente, infelizmente, do que acontece numa grande parte de realidade brasileira. Exato. O colega Fernando Camargo está fazendo a seguinte pergunta, professora. Professora Alice, na sua opinião, deixa eu só voltar. Na sua opinião, qualquer movimento para a criação da lei, aspas, João da Penha, fecha aspas, seria mais uma forma de reafirmação do domínio do homem sobre a mulher? É muito interessante isso, né? Aqui em São Paulo tem o bairro da Penha e tem o bairro da Lapa. Aí o pessoal aqui em São Paulo chama de João da Lapa, né? Tem a Maria da Penha e o João da Lapa. Mas o fato é que a gente precisa entender que quando a gente faz esse recorte e trabalha essa questão da violência contra a mulher na perspectiva da Lei Maria da Penha, a primeira coisa importante para a gente compreender, Fernando, é o seguinte, a Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, mas ela sofre uma crítica muito forte no mundo externo, né? Que é exatamente pelo fato de se entender que a nossa Lei Maria da Penha foi extremamente restritiva. E ela foi extremamente restritiva por quê? Porque não são todos os casos de violência de gênero contra a mulher que serão objetos da Lei Maria da Penha. Não são todos os casos de violência contra a mulher que serão objeto da Lei Maria da Penha. Ela restringe o objeto de aplicação para dizer o seguinte, primeiro, tem que ser uma mulher não na situação física, né? A própria Lei Maria da Penha fala independentemente de orientação sexual, mas tudo bem, vamos discutir isso agora. O segundo ponto, contexto, o segundo ponto, essa violência tem que ser de gênero,
Então, um homem pode bater numa mulher, se não for por uma situação de gênero, nós não vamos aplicar a Lei Maria da Penha. Então, tem que ser uma violência de gênero. Depois, terceira obrigatoriedade, contexto. Esse contexto tem que ser uma violência no ambiente doméstico, familiar ou numa relação íntima de afeto. O que eu quero dizer com isso? Nós deixamos de fora, e essa é a crítica que se faz internacionalmente à nossa Lei Maria da Penha, e é basicamente a única crítica que existe, é dizer que nós deixamos de fora, por exemplo, uma violência de gênero que acontece dentro do trabalho. Uma violência de gênero que acontece no âmbito educacional. Não entra na Lei Maria da Penha isso. E não entra na Lei Maria da Penha, e eu já tive a oportunidade, mais de uma vez, de estar falando sobre a Lei Maria da Penha fora do Brasil, já estive no México, já estive na Argentina, já estive na Espanha, já estive em Portugal falando da nossa lei, e isso apareceu, né? Eu tive a oportunidade de defender a nossa Lei Maria da Penha para dizer o seguinte, na minha opinião, modesta opinião, eu acho que a Lei Maria da Penha está correta em fazer essa restrição, dizendo que só aplica para os casos de violência doméstica, familiar ou relação íntima de afeto, porque é uma lei toda trabalhada na criminologia feminista, toda trabalhada na política criminal. E na teoria da criminologia feminista, o que nós vamos encontrar? Esses ambientes, violência doméstica, familiar, relação íntima de afeto, é quando, de fato, essa mulher está mais vulnerável, precisando, então, de um equilíbrio. Então, maior vulnerabilidade da mulher tem que ter mais proteção. E a Lei Maria da Penha, volto a dizer, ela é toda trabalhada na proteção, não é trabalhada na repressão. Então, ela busca trazer o quê? Fazer com que haja um aumento do espectro de proteção da mulher, porque essa mulher está mais vulnerável, e os dados estatísticos vão mostrar isso para nós. Quando ela está lá no ambiente de trabalho dela, é ruim ela ser vítima de uma violência de gênero no trabalho? Claro que é. É ruim ela ser vítima de uma violência de gênero dentro da escola? Claro que é. Mas ela não tem uma vulnerabilidade tão grande quando ela tem dentro de casa, no ambiente domiciliar, familiar ou numa relação íntima de afeto. E aí a gente vai encontrar, então, essa diferença que vai justificar uma lei excepcional, vamos lembrar de novo, né? Que é uma lei excepcional que vai vigorar somente enquanto estiver existente a situação que ensejou a sua criação. Dizendo de novo, a Lei Maria da Penha não veio para ficar, mas ela veio para modificar a situação. Então, dentro desse contexto todo, eu gosto sempre de falar assim, Fernando, por exemplo, quando nós temos uma especificidade na área de saúde, na área médica, não é que o médico, né, quando vai ser especialista numa área, que ele não se preocupa com os outros tipos de doença. Mas quanto mais nós tivermos especialistas numa ação, olha como serviria para nós a informação sobre esse vírus que está circulando em todos os lugares. Se a gente tivesse mais informação, está todo mundo buscando informação sobre isso, porque a gente consegue o quê? A gente consegue a prevenção, como não se contaminar, e a gente consegue também fazer atitudes em relação à saúde. O que fazer com relação às pessoas que se infectarem do coronavírus? Então, a gente está atrás da vacina. E se a gente tivesse mais informação sobre esse vírus, nós já teríamos a vacina pronta aqui, né? Já no outro dia, tivesse mais informação, já teríamos a vacina pronta. Então, essa especificidade, ela é importante. E quando a gente fala, então, lembrando, né, que não aplica a Lei Maria da Penha para os casos de violência contra os homens, é porque o homem não precisa dessa proteção especial. Ele não tem essa vulnerabilidade especial como as mulheres têm. Então, se a gente for pensar naquela estatística que eu mostrei ali, 70% das mulheres aqui em São Paulo que sofreram violência estavam em processo de separação. Pergunte quantos homens sofreram violência aqui em São Paulo que estavam em processo de separação. 0 ponto alguma coisa. Não vou dizer que não exista, mas é 0 ponto alguma coisa. Então, são situações diferentes. A violência de gênero, só para eu falar mais uma coisinha, Andréia, porque eu acho que a gente fecha essa informação, a violência de gênero, ela funciona da seguinte forma. Eu poderia trazer conceitos, eu vou tentar explicar com 2 frases. Frase número 1. Toda a violência que é dirigida aos homens, as mulheres também podem ser vítimas. Frase número 2. O inverso não é verdadeiro. Significando dizer que nós temos uma categoria de crimes que a gente trabalha até, inclusive, nesse livro que eu fiz referência anteriormente, Crimes contra as Mulheres, né? Então, nós temos uma categoria de crimes e somente mulheres serão vítimas. Só mulheres vão ser vítimas. E nós temos uma outra categoria de crime que o homem também pode ser vítima, mas numa proporção muito pequena. Então, você tem 99% é vítima, 1% homem é vítima. Então, na situação 1 ou na situação 2,
nós temos situações de violência de gênero, e a gente precisa entender que existem especificidades dessa violência de gênero, conhecer essas especificidades para que a gente possa proteger essas mulheres em relação a essa violência. Excelente explanação, professora. Vou deixar só consignado 2 comentários de 2 colegas, Maria Cecília Tertuliano, sobre a minha primeira pergunta do artigo 16, quando ela diz: alguns operadores, inclusive, marcam de ofício a audiência, presumindo desinteresse da vítima e coagindo a desistir da representação, sobretudo em casos de ameaça. E o colega Fernando Camargo, que fez a segunda pergunta, colocou: audiências coletivas do artigo 16 da Lei Maria da Penha espelhavam verdadeira vitimização secundária. Agora vamos para mais uma pergunta, a colega Rosemary Almeida. Qual a opinião da palestrante no sentido do Ministério Público criar, no âmbito interno, o núcleo de apoio às vítimas criminais? Doutora Rosemary, eu acho fundamental, eu acho excepcional trabalhar isso, né? E a gente está hoje exatamente numa movimentação que a gente tem que aproveitar, porque o caso da Mariana Ferrer fez com que efetivamente fossem até o Congresso Nacional e chegassem, melhor me referindo ao Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, vários projetos de lei trabalhando agora a questão da vítima, especialmente dos crimes sexuais, e nós temos também um projeto de lei que eu já fiz referência, que inclusive é de uma promotora de justiça aqui, quer dizer, quem organizou, né, a promotora de justiça aqui de São Paulo, a doutora Celeste, e ela fez, junto com outro grupo, ela representou o grupo, esse projeto que eu fiz referência anteriormente, que é o projeto do Estatuto das Vítimas, né? Então, acho que todas essas forças juntas, elas serão muito importantes para que a gente possa compreender que existe, sim, uma violência de gênero dentro do processo, e o quanto que a gente pode contribuir, então, a partir do momento que a gente compreenda esse fenômeno, e o quanto que a gente tem que estudar esse fenômeno para a gente compreendendo que todas as especificidades dele, a gente possa superá-lo, né? Então, eu acho positivo, aí, no que eu puder contribuir, pode contar com a minha contribuição aí, com a minha colaboração, muito importante. Ótimo, professora. Li recentemente sobre um estudo realizado pelo Instituto Update, que percorreu países latino-americanos em busca de entender o que muda na política de um país, de uma cidade ou um estado. Até na rede social da senhora tem essa informação. Quando mulheres têm participação ativa. E, dentre esses motivos, foi listada a empatia pragmática. A senhora é uma apoiadora dessa representatividade ativa na política feminina, e eu gostaria de perguntar como a empatia pragmática poderia ser usada como estratégia para a melhoria dessa representatividade feminina. A senhora até usou a expressão que não se mede e não se muda. Exatamente. Eu acho que a gente precisa colocar algumas coisas bem nos seus devidos lugares, né? Então, assim, eu acho que a importância, quando a gente falou que quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero nós temos num país, os dados da desigualdade de gênero, eles são medidos por 4 categorias, e uma dessas categorias de desigualdade de gênero é exatamente a representação da mulher na política. E a representação da mulher na política no Brasil é uma das últimos lugares que a gente possa imaginar. E aí alguém vai dizer, mas é porque as mulheres brasileiras não gostam de política. E aí eu respondo de forma diferente, eu acho que é a política que não gosta da mulher brasileira, porque se a gente for fazer um histórico muito rapidinho aqui, pedindo licença, bem rapidinho, para entender como é que funciona a questão da mulher na política, a gente vai pegar uma primeira lei, lá, quando começa a falar de ação afirmativa, né, e a questão da mulher na política, representatividade, a primeira lei falava em reserva de vagas, 30% reserva de vagas de mulheres na política. E aí foi interpretado, de uma forma toda transversal, pelos partidos políticos, no seguinte sentido, eu reservei, deixei lá 30% para as mulheres, mas não teve nenhuma mulher que quis participar, é como se você deixasse, tinha 30 cadeiras lá, esperando pelas mulheres, nenhuma mulher sentou em cadeira, todo mundo quis ficar em pé. E aí houve, a partir disso, houve uma modificação da lei, e em lugar de usar a expressão reserva, se colocou cota, 30% de cotas de cada sexo, não é mais de mulher, 30 de homens, ou de mulheres, 70 de homens ou de mulheres. Aí, a seguinte burla. Então, muito bem, agora é cota de mulheres? Aí começou a burla das candidaturas laranjas, das mulheres laranjas. Aí a gente veio para uma nova legislação, para dizer, olha, então tá difícil encontrar mulher para querer participar da política, então os partidos políticos agora vão ter que usar 5% dos fundos eleitorais para fazer campanhas para incentivar a participação da mulher na política. Venha, traga mulheres para o partido político, façam campanhas, façam exercícios, façam atividades para que as mulheres participem da política. E aí, o que aconteceu?
os partidos políticos que não utilizaram essa verba de 5%, né, não fizeram essas campanhas de participação de mulher na política, foram anistiados. Simplesmente o que estava lá dizendo, você tem que aplicar 5% na política sob pena de, tudo aquilo que vinha sob pena de, que seria punição, não restou com punição nenhuma. E aí a gente veio agora com uns 30%, que o TSE determina, né, 30% de verbas eleitorais para as mulheres na política. Burla mais comum. Você coloca um homem de cabeça de chapa, a mulher como vice. Aí o 30% vem para a vice, mas na verdade vem para o cabeça de chapa. Então, ou então diz que foi para a mulher, mas a mulher acaba tendo a obrigação de colocar essa verba em outro lugar. E aí, então, burlas e burlas e burlas, que eu acho assim até infantil, de certa forma, né? Quando a gente trabalha essa questão da participação da mulher na política, parece uma infantilidade dos partidos políticos, né? E lembrando que mais de 40% de participação de pessoas no partido político é de mulheres, mas não nas cúpulas. E aí vem uma outra norma do TSE, uma recomendação para que tenha cotas, então, também lá nas diretorias dos partidos políticos, porque é a diretoria do partido político, é o presidente do partido, que vai dizer a distribuição de verbas no momento das eleições, né? E aí essas verbas não chegam para as mãos das mulheres. Bom, isso só para falar nessa questão. Agora, temos que tomar um cuidado, e aí eu falo para a Andréia, né? Eu não acho que o fato de nós termos mais mulheres na política vai moralizar mais a política. Por outro lado, nós temos duas pesquisas importantes, uma que diz que quanto mais mulheres na política, menos corrupção, mas o motivo não é moral. O motivo é que mais mulheres na política, as mulheres estão mais preocupadas com questões sociais, e aí elas fazem mais questões sociais, o que vai fazer com que haja a diminuição da desigualdade social e faz também com que haja menos corrupção. É interessante isso, esse fenômeno. Outra pesquisa diz, quanto mais mulheres prefeitas de uma cidade, né, menos mortalidade infantil. E, de novo, a mesma coisa, são as medidas sociais. A mulher, ela tem mais, faz mais medidas sociais, sim, já se mostrou isso, mas também por uma outra questão que a gente precisa entender. Qual é a mulher que consegue ter visibilidade e consegue chegar na política? É aquela que já tem um capital social, um capital político, e que já está fazendo atividades sociais na sua comunidade. Então, veja, acaba vindo uma coisa atrás da outra. Então, ela já fazia questões sociais, consegue se eleger e continua fazendo ações sociais. E aí isso muda a política. Então, é importante a gente colocar tudo isso, e a gente sempre fala, e nós estamos aqui numa campanha na nossa OAB, no Sistema OAB, chamado Paridade Já, em que a gente está quase conseguindo, estamos com muita esperança, que a gente vai conseguir 50% de todas as diretorias, de todos os cargos, 50% homens, 50% mulheres. É chamado sistema que a gente está querendo implementar a paridade, né, de paridade dentro do sistema da UAB. E a gente fala isso, mas na ideia de que não é justo que, por nós sermos mulheres, nós não tenhamos as mesmas chances dos homens. Então, eu acho que é uma questão de justiça. A participação da mulher na política começa com uma questão de justiça. Se eu quero participar da política, não é justo que eu tenha menos chance do que um homem só por eu ser mulher. Da mesma forma que não é por eu ser negro que eu tenha menos chance do que um branco. E assim a gente vai trabalhando, né? Porque eu sou homossexual, porque... Não, nada disso pode ser motivo para impedir que uma pessoa possa, querendo participar da política. Então, eu falo muito disso e acho que é importante a gente entender que é difícil a mulher conseguir se representar exatamente porque a gente tem, primeiro, né, toda uma dificuldade, porque a gente já não tem um capital político antes, a gente já não tem um capital social, e a gente tem, sim, atribuições a mais do que os homens, então, entrar na política é mais uma atribuição para nós mulheres, o que não é fácil, principalmente agora que a gente está descortinando tudo isso nesse momento da pandemia. Bem esclarecedor. Finalizo os questionamentos, ao tempo que, mais uma vez, agradeço a participação da professora Alice Bianchini. Agradeço, professora, a sua colaboração nesse simbólico encontro, em nome de todos os ouvintes aqui presentes. Como a senhora bem falou, trabalhemos no empoderamento das mulheres, no sentido de capacitação e a conscientização dos homens. Aos que se interessarem mais pelo conhecimento da professora Alice Bianchini, recomendo, além de suas importantes obras sobre o tema, seu perfil no Instagram, @professoralice, e conhecer mais de perto o seu notório trabalho. O nosso muito obrigada. Eu devolvo a palavra ao mestre cerimonial Seabra para a nossa próxima palestra com o promotor de justiça, Dr. César Danilo Ribeiro de Novaes, sob a mediação da promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco e coordenadora do CAUP Criminal, doutora Eliane Gaia. Obrigada.
Obrigado, agradecemos a advogada Alice Bianchini pela brilhante palestra e a promotora de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, Andréa Gris, pela competente mediação. Nesse momento, antes de iniciarmos a segunda e última palestra desse simpósio, passo a palavra ao Procurador de Justiça e diretor da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Silvio Tavares, que apresentará alguns informes, os últimos deles, sobre o simpósio. Com a palavra, Dr. Silvio Tavares. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Seabra. Aproveitar o momento para dar meus últimos avisos, né, referente ao andamento do simpósio. Na verdade, comunicar que o registro da frequência já foi feito, né, e dentro daqueles que permaneceram 50% do tempo do evento, e evidentemente não foi necessário a questão do encaminhamento do registro de frequência. Informar que o certificado será concedido a todos que participarem, já que participaram dos 3 dias, dos 5 do simpósio, e que os vídeos de hoje também estarão disponíveis aos participantes no link de transmissão que cada um recebeu. Também, Seabra, aproveitando o momento, minha última aparição no evento, aproveitar para agradecer a todos os promotores e promotoras, a todos os juízes e juízas, procuradores e procuradoras, e aos convidados que participaram e contribuíram com esse evento. Meu muito obrigado, né? Eu acho que fico feliz com tudo que foi discutido, que foi tratado, especialmente agora fazendo referência à última palestra com a professora Alice Bianchini, com a participação da doutora Andréa, nossa promotora de Serrita. Evidentemente, a questão da violência contra a mulher jamais poderia ser deixada de lado, de ser discutido num evento que trata do direito das vítimas, em face de que vivemos hoje um dos países mais violentos contra a mulher, contra a violência no quesito doméstico, na violência contra a mulher no mundo, lamentavelmente. Então, fico feliz com com todas as discussões que foram tratadas, e menciono a importância dessa discussão, desse ambiente da escola, e muito além do que simplesmente fazer a divulgação do conhecimento teórico e prático, ele também necessita desse ar provocativo, desse ar de avaliação crítica. Espero que tenham alcançado com esse evento, em especial ainda, já agradecendo desde já a palestra do Dr. César Danilo, juntamente com a mediação da colega Eliane Gaia. Que tenhamos realmente aproveitado desses momentos, tenhamos feito uma avaliação crítica dessas estruturas de conflitos, essas relações réu-vítima e o processo penal, os próprios processos de mecanismos dos processuais, da própria dogmática jurídica, da própria política criminal. Isso tem que ser reavaliado, refigurado, repaginado. Espero que esse encontro tenha servido para tal, né? Esse olhar sobre a revitimização, até que ponto nós estamos contribuindo para essa autorresponsabilização da vítima por um crime de que ela mesma sofreu, né? Essa reavaliação e esse sentimento de repaginação desse atuar do Ministério Público e também dos integrantes do Judiciário no sistema processual penal, ele é fundamental diante dessa nova discussão, evidentemente colocando o lugar da vítima um lugar mais de um protagonismo e de uma visualização mais contundente. Aproveitar para agradecer, evidentemente, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Francisco Liceu Barros, sempre um instigador da escola, evidentemente como professor, como escritor de várias obras jurídicas, ele sempre deu o apoio em todos os eventos da escola, porque assim ele entende como um instrumento importante de fomentação do conhecimento. Agradecer a doutora Eliane Gaia, nossa grande coordenadora do COOP Criminal, que junto com o doutor Lélio Calhau trouxeram esse evento para Pernambuco. A doutora Eliane Gaia já teve grandes parcerias com a escola, em lives no Instagram, com a programação discutindo e tratando da temática do júri, um evento de grande importância e de grande repercussão também conosco. Novamente agradecer ao promotor doutor Lélio Calhau, que é justamente um dos patronos desse ideário, desse Estatuto da Vítima,
que ele seja realmente avaliado e decidido no Congresso Nacional. Agradecer os apoios da CONAMP, da Associação do Ministério Público de Pernambuco, da IFOJUC, evidentemente agradecer ao nosso pessoal da escola, em especial a Gabriela Gueiros, aí na retaguarda, a você, Seabra, que foi conosco aqui durante todo esse evento, com a sua simpatia, com o seu dinamismo, seu profissionalismo pelo cerimonial, assessoria de comunicação, a todos os palestrantes, a todas as palestrantes, mediadores, mediadoras, inclusive os nossos colegas do Ministério Público de Pernambuco, que contribuíram para sim, por que não, o sucesso desse evento. Enfim, muito feliz com toda a produção e todo o resultado desse grande encontro. Mais uma vez, agradecer a todos e convidá-los para que talvez seja o nosso último encontro nacional e espectro nacional no Ministério Público de Pernambuco, que será o 2º Congresso Nacional do Direito Consensual no âmbito do Ministério Público, nos próximos dias 10 e 11 de dezembro, uma parceria com o NUPIA, nosso núcleo de autocomposição, coordenado pelo colega Dr. Fabiano Saraiva. Será uma continuação do evento ocorrido no ano passado, com muito sucesso e, com certeza, também seguirá a mesma trilha. Lembrá-los da nossa TV MPPE, que todos os sábados, às 13h30, no canal da TV Universitária, canal 11.1, sempre documentando e mostrando os trabalhos dos promotores, procuradores e procuradoras e servidores do Ministério Público de Pernambuco, bem como no canal do YouTube também. Então, novamente, meu muito obrigado, um ótimo fim de semana a todos e devolvo a palavra à Seabra. Nesse momento, ainda vou retornar a palavra para a doutora Eliane Gaia, que fará alguns informes sobre a Carta Recife, e, em seguida, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, Dr. Francisco Disseu Barros, irá fazer leitura da carta e encerrar os trabalhos do primeiro simpósio do Ministério Público sobre direito das vítimas criminais. Quando nós iniciamos esse evento, o nosso primeiro simpósio, nós colocamos para aos colegas, de um modo geral, os promotores, procuradores, juízes, juízas, que eles poderiam fazer proposições porque esse evento é um preparatório para o 2º Congresso Nacional das Vítimas Criminais da CONAMP. Então, em virtude de ser considerado um preparatório, nós sugerimos que os colegas poderiam fazer proposições para levarmos ao presidente da CONAMP, doutor Murrieta. E aí, doutor Disseu ficou encarregado de ler todas as proposições que foram propostas aqui pelos colegas. Muito obrigada. Com a palavra, doutor Francisco Disseu Barros, Procurador-Geral do Ministério Público de Pernambuco. Boa noite a todas e a todos. Eu quero primeiro agradecer o apoio recebido pela CONAMP, FONAJUC, a Associação do Ministério Público de Pernambuco, a nossa Escola Superior, através do diretor, doutor Silva, nosso CAOP criminal, através dessa guerreira aí que já é destaque em todo o Brasil, doutora Eliane. Bem, conforme proposto desde o início do nosso simpósio, nós tivemos a iniciativa de elaborar o que denominamos a Carta de Recife, que será levada ao 2º Congresso Nacional de Direito das Vítimas Criminais, que vai ser no próximo ano, talvez no mês de abril, vai ser realizado pela CONAMP. O objetivo dessa Carta de Recife é encaminhar ao presidente da CONAMP a colheita de proposições que atende aos anseios dos nossos colegas promotores, procuradores, juízes, juízas, servidores do Ministério Público, do Poder Judiciário, com o escopo de dar lugar à vítima do nosso ordenamento jurídico. Por sua vez, devemos levar esses anseios posteriormente ao Congresso Nacional em uma grande mobilização com a finalidade de sensibilizá-los para a criação de um Estatuto das Vítimas Criminais ou emenda constitucional a respeito desse relevante tema. Passo a ler as seguintes proposições, como falou a doutora Eliane Gaia,
foi elaborada pelo conjunto de promotores, promotoras, procuradores, procuradoras, juízes, juízas e servidores que participaram aí intensamente dessa semana com esse evento. As proposições são, número 1, proposta de emenda à Constituição Federal. O seu artigo 5º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação, lá no inciso 79. A proteção da vítima criminal é assegurada pelo Estado, devendo o Poder Judiciário e o Ministério Público garantir tratamento igualitário à vítima e ao acusado em processo criminal. E aí nós temos um anexo de toda uma exposição de motivo que vai fundamentar essa proposição. Proposição número 2. Aí é no que concerne a atuação extrajudicial. 2.1. Os colegiados de gestão em segurança pública, conselhos de segurança e defesa social, em nível municipal e estadual, devem fomentar o estabelecimento de linhas específicas de atendimento às vítimas de crimes e seus familiares no serviço de saúde e psicossocial. 2.2. Os gestores municipais e estaduais na área de segurança pública devem apresentar projetos e iniciativas de fomento, estímulo e financiamento de estudos e pesquisas que consolidem estatísticas sobre a criminalidade e vitimação, para os fins de integração mencionado no artigo 13, inciso 4 da Lei 13.675/2018. 2.3. As pastas encarregadas de temas de cidadania, justiça, saúde, nos níveis de estadual e municipal, devem estabelecer ações conjuntas para os serviços, desde logo reputados como essenciais de atendimento, acolhimento, orientação de vítimas criminais e seus familiares. 2.4. No desenho das políticas públicas em nível municipal e estadual, vítimas criminais devem ser consideradas grupo em situação de vulnerabilidade, a reclamar ações, projetos e programas destinados à prevenção da revitimização e à reparação e à compensação dos danos experimentados pelas vítimas. Proposição 3, quanto à estruturação do serviço do Ministério Público. 3.1. O Ministério Público deve contar com a dotação orçamentária própria para estabelecer serviços de apoio à atuação criminal que inclua a estruturação de centros de acolhimento, encaminhamento e orientação das vítimas e seus familiares. 3.2. O Ministério Público deve estabelecer parcerias, acordos de cooperação técnica, convênios, com instituições de ensino e entidades da sociedade civil em geral para a realização de ações, projetos e programas de acolhimentos, assistência e orientação de vítimas criminais. 3.3. As ações que envolvem vítimas criminais e seus familiares devem constar dos planejamentos estratégicos do Ministério Público por meio de ações que reúnam atribuições na área criminal, tutela do patrimônio público, fiscalização dos serviços públicos de natureza essencial, com ênfase na atuação em saúde, execução da pena e promoção dos direitos dos grupos vulneráveis. Proposição número 4, atuação processual. 4.1. O Ministério Público deve assegurar à vítima o direito de comunicação de todos os atos processuais a ser otimizado por meios eletrônicos e telemáticos, tanto do encaminhamento processual quanto o desfecho das ações de Estado em relação ao crime noticiado. 4.2. O Ministério Público deve velar, no curso da instrução processual, para o reconhecimento e proibição de questionamentos dirigidos à vítima que não atentem para a pertinência e relevância do tema probatório. 4.3. São impertinentes ao tema probatório questionamentos dirigidos à vítima, em especial em situação de vulnerabilidade reconhecida, que atribuam a ela a responsabilidade pelo fato criminoso delineado e imputado ao acusado. 4.4.
são irrelevantes ao tema probatório, questionamentos dirigidos à vítima, em especial em situação de vulnerabilidade reconhecida, que promovam julgamento moral ou censura sobre fato de sua vida pretérita e estranho ao fato objeto da imputação deduzida na ação penal. 4.5. Os questionamentos dirigidos ao comportamento da vítima que digam respeito à eventual censurabilidade do comportamento do acusado deverão, desde logo, esclarecido à vítima quanto à sua razão e finalidade, de modo a evitar a nominada sobrevitimização, em que a vítima se vê questionada como se fosse responsável pelo fato criminoso, cuja responsabilidade penal se apura em juízo. 4.6. A investigação preliminar criminal em todos os seus atos, inclusive os atos de atuação em flagrância, deverão atentar para a. O fornecimento de dados qualificativos e contatos para comunicação, inclusive eletrônicos, das vítimas. B. A apuração patrimonial e de elementos informativos que digam respeito ao prejuízo patrimonial, bem como aos danos morais e psíquicos experimentados pela vítima e por seus familiares. 4.7. O Ministério Público deverá atentar em todos os instrumentos de justiça negociada, tipo transação penal, suspensão constitucional do processo, acordo de não persecução penal, para o pleno atendimento dos interesses da vítima e seus familiares, que deverão reunir a reparação do prejuízo material e a eventual compensação por prejuízos imateriais. 4.8. O Ministério Público deverá fomentar as ações restaurativas de acolhimento, coitiva e orientação da vítima criminal e seus familiares, dissociando essas ações daquelas que tenham unicamente finalidade a solução de processos. 4.9. O Ministério Público deverá fomentar ações, projetos, programas em políticas públicas abarcadas nas ações já delineadas na inserção social do condenado criminal, que igualmente atendam ao acompanhamento e à satisfação dos interesses da vítima e seus familiares, em especial no que diz respeito à concretização da reparação do dano, nos termos do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal e artigo 29, parágrafo 1º, a linha A da Lei 7.210/84, e CIF 23 a 27 de novembro de 2020, primeiro simpósio nacional do Ministério Público de Pernambuco sobre direito às vítimas criminais. Antes de passar a palavra para o cerimonial, eu quero avisar a todos vocês que ainda esse ano, agora em dezembro, nós vamos fazer o projeto piloto da Escola do Júri brasileira aqui no estado de Pernambuco. Aguarde essa grande novidade. E para encerrar, já que nós estamos falando de vítima, eu quero aqui ler apenas 3 frases que são direcionadas a esse ente processual tão esquecido do direito processual. É um livro que eu tenho que tem um capítulo sobre frases do júri. E a frase 117 diz o seguinte: quando não há mínima justificativa plausível para justificar a hediondez do crime, 2 teses saem à baila. Primeira tese: ataque inconsistente ao representante do Ministério Público, cujo único pecado é tentar corrigir o custo de uma injustiça, mas essa fúria desviada e deselegante é apenas uma maquiavélica estratégia para mascarar e desviar a atenção dos jurados, que momentaneamente esquece do sanguinário crime cometido e de que há algo mais importante para ser lembrado: uma vida foi injustamente exterminada. Segunda tese: a insistente desqualificação da honra da vítima, que tem como seu escopo promover uma concorrência desleal com os vermes, cuja única função é atuar na decomposição do cadáver.
frase 123. A minha voz, e eu espero que seja a voz de todos nós, que participamos desse relevante seminário, simpósio. A nossa voz sempre será a voz das vítimas, que já não tem voz, e o grito silencioso dos inocentes, cujo eco procura um coração que ainda tem a capacidade de se indignar e não se conformar com os atos de injustiça. E, por último, a última frase, a 159. Eu dedico o resultado desse simpósio, desse seminário, a essa população sedenta de justiça, que não mais aguenta ver seus filhos serem trucidados, assassinados de forma gratuita, sem motivos, apenas motivado pelo fato de que é possível assassinar, roubar, furtar e ficar impune. Algo devemos responder até o final. Hoje será o dia em que a justiça será restaurada? Ou a sociedade vai esquecer a vítima, que há muito tempo já morreu, e vai prestar a sua complacência ao acusado, absolvendo-o e transmitindo a certeza de que a impunidade vai gerar mais violência e nunca poderá arrefecer o sofrimento das famílias que têm seus entes queridos exterminados. Por último, agora, eu quero esclarecer a todos vocês que fizeram parte dessa grande semana, essa semana que vai entrar na história do Ministério Público brasileiro e na história do Judiciário, e da eterna guerra entre a efetivação da justiça e a realização de uma justiça, não há imparcialidade. Ou você luta ao lado do bem, ou reforça a trincheira do mal com a sua omissão. Fique por aqui perto da gente e participe desse intenso projeto que o Ministério Público de Pernambuco deu apenas a sua contribuição embrionária. Entregamos agora essas proposições à CONAME, que fará agora o segundo simpósio. Fique ao nosso lado, não fique omisso, e vamos lutar para que, enfim, corrijamos essa falha histórica na nossa legislação, que é não termos um capítulo no processo penal destinado à proteção aos direitos das vítimas. Muito obrigado. Passo a palavra para o nosso cerimonial. Obrigado, doutor Francisco Disseu, pela sua importante contribuição e apoio a este simpósio. Aproveitamos para agradecer também a participação de cada um de vocês. Tenham todas e todas uma boa noite, um ótimo final de semana, repleto de muita paz, luz e principalmente saúde. Fiquem com Deus.